em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua mulher, esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santifique, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Verso 28. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis que porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Pai, em nome de Jesus, fale o nosso coração nessa noite, Senhor, que a Tua palavra possa ser ministrada e nós possamos, nesta hora, na autoridade do Teu Santo Espírito, fazer isso, e apesar de mim, isso venha acontecer. E que eu não seja um empecilho para que isso aconteça. Antes, eu me coloco atrás da Tua cruz, Senhor, e que o Senhor possa me usar nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se existe um texto mal interpretado na Bíblia e mal aplicado, de todos esse é um desses. E aí, talvez você esteja pensando aí no seu coração, que tipo de linha esse pastor vai seguir? Do empoderamento feminino ou do machismo fundamentalista e papapá. Não sei. Será que ele vai pensar aí? E aí já fica aquela coisa, a irmã já dá uma cutucada no marido, o marido já cutuca a mulher, e aí os jovens falam, eu também não tenho nada a ver com isso, porque eu não tenho nem mulher, não sou casado, e não é isso. Por isso que a gente prega expositivamente, porque a ideia é a gente ter uma pregação concisa do texto bíblico, se você acompanhar, e essa é a pegada, de trabalharmos o que de fato Paulo estava querendo dizer. Eu não sei se você percebeu, talvez aí na sua Bíblia, que existe aquelas divisões de blocos, que não foi Paulo que escreveu, mas foi que a editora colocou. Geralmente ela coloca o verso 21 fora. Como que está aí na sua Bíblia aí? Tem um título para esse texto. E aí começa do verso qual? 22, não é isso? E o verso 21? Não está, né? Alguns colocam, o seu está, Rafael? Está dentro? Não, está fora. É como se Paulo está falando e agora ele fala de outro assunto. Mas não é assim, o texto não foi escrito assim. O texto foi escrito num bloco só. E quando Paulo fala, antes de falar sobre os papéis do homem e da mulher, ele está falando primeiro, vamos ler o verso 21, todos juntos, numa só voz. Sujeite-se uns aos outros. E o que Paulo está falando no verso de cima, nos versos de cima? Do 1 ao 20. Está falando sobre o quê? Olha aí na sua Bíblia. Amor fraternal, o que mais? Viver em comunidade. Andar na luz. Ele começa esse desenvolvimento a falar de uma forma da ação de andar no Espírito. E andar no Espírito não é só questões religiosas, mas Paulo está querendo dizer que começa dentro de casa. É um assunto só. E aí, meu irmão, não tem como você cobrar da sua mulher que seja submissa a você,
se você também não anda no Espírito? E aí, minha irmã, se você busca os dons espirituais e você quer ser cheia do Espírito Santo, mas também não entendeu o texto bíblico sobre a submissão da mulher dentro do lar. E aí talvez você diga assim, mas como, pastor? Como pode? No século, que século é esse? É 21? Não. É 21. A gente falar de submissão da mulher, mas aí a gente precisa entender o que a palavra está falando sobre submissão. Que não é escravidão. E eu gosto quando falo com os noivos sobre esse texto, e eu ponho um bloco, e aí eu quero que você faça esse exercício em casa. Na devocional de amanhã da família, marido e mulher, põe um bloco marido, e põe um outro bloco no papel mesmo, papel e caneta, da mulher. Aí tudo que Deus fala do homem, e o que Deus fala para a mulher. E aí depois você dá um Google e procura saber que amor é esse que o marido tem que ter pela mulher, que é isso que nós vamos estudar hoje. Que tipo de amor é esse? Existe um amor, o amor fraternal, aquele amor de amigos, sem pretensões nenhumas, a gente ama por grupo de interesse. Os flamenguistas, os vascaínos, a gente tem esse grupo, o grupo do Zap, amigos de infância, um amor fraternal. Tem também aquele amor, eros, que é o amor de um homem por uma mulher, de atração sexual mesmo. E não que seja ruim esse tipo de amor, pelo contrário, é bênção do Senhor. E aí também é outro tipo de amor. Mas esse amor aqui, o amor de Efésios capítulo 5, não é um amor de amigos, não é um amor de família, não é um amor de grupo de interesse, não é um amor eros, é o amor de João 3,16. Então, quando nós tratarmos sobre esse assunto, eu não estou tratando aqui sobre ideologia fundamentalista, ou da ideologia da teologia feminista. Isso é tudo conversa para fora do que o texto bíblico quer dizer. Nós vamos ler o que o texto está querendo nos dizer. Porque o amor que aqui está dizendo é o amor de João 3,16, que diz, tudo posso. O que diz em João 3,16? O pontapé inicial eu quero começar dizendo sobre este amor, que é o amor sacrificial. O amor ágape. E aí é isso que Paulo está dizendo aqui. A família é uma instituição mais sagrada que existe. Ela foi criada por Deus, não pela religião, não pelas ideias dos homens. É ali na família que tem o berço de formação moral e espiritual de todos nós. Todos nós precisamos de um lar e de um ambiente que a gente conheça como família. E a nossa santificação, em tudo que a gente venha falar sobre vida cristã, ele não começa na igreja, mas começa no lar, na família. O registro bíblico fala lá em Gênesis, capítulo 2, o verso 24 a 25. Fala dessa primeira família, desse primeiro casal. Gênesis 2, 24 a 25 está escrito assim:
Por isso o homem deixará pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Bem, a gente destaca aqui 4 coisas sobre a vida matrimonial. Primeiro, ele começa com uma separação. Deixa pai e mãe. Deixar geograficamente, financeiramente, emocionalmente. Deixar pai e mãe. Sai da casa do papai e da mamãe. E agora deixa de ser menino e vai ser homem. Vai ser uma mulher. Há essa necessidade, dessa separação. Agora você sai desse núcleo e agora forma um novo núcleo, uma nova família. Papai e mamãe. Agora são visitas. Existe uma separação agora. Em que eu tinha uma família e vivia ali, protegido pelo lar de papai e de mamãe, e agora eu deixo e agora formo o meu lar. E a outra coisa que a gente aprende é o compromisso. O texto diz, e se une à sua mulher. É um compromisso permanente. Heterossexual, monogâmico e exclusivo. Não tem ninguém, nem os filhos, nem a sogra, nem o papagaio, nem o cachorro, nada que possa estar no meio desse compromisso de um homem e de uma mulher. Não pode existir. Ah, mas os filhos são bênção. Mas um dia os filhos vão sair de casa. E quando os filhos saírem, essa união permanece. E aí tem um outro ponto, que é o terceiro, que é a unidade. E tornando-se os dois uma só carne. E aqui tem uma coisa muito mais do que física, e tem uma coisa também espiritual junto. Esse casal deve estar trabalhando para que eles sejam unidos sexualmente, emocionalmente, nos desafios, nos desejos, nas vontades, na adoração, na devoção. Uma só carne. Na intimidade, eles estavam nus e não se envergonharam. A intimidade, na espiritualidade, no intelectual, no emocional, e é esse o nível de envolvimento de um casal. O lar, por sua natureza, deve ser a morada do amor desse casal. É o lugar e o ambiente onde a gente pode passar o dia fora, mas quando a gente retorna, a gente sente um lugar de abrigo, de aconchego. Só que, infelizmente, em muitas situações, o lar tem sido um lugar diferente desse lugar. Ao invés do lugar de paz, um lugar de guerra, de conflitos. Um lugar e um ambiente hostil ao amor, ao carinho, ao aconchego. Um dos problemas do lar, do nosso tempo, é o autoritarismo e o hedonismo. É cada um quer ser o seu próprio governante. E aí pesa o machismo e pesa o empoderamento feminino, que duas ideias satânicas criadas no quinto dos infernos, que têm atrapalhado o casamento e as famílias. Ideia de Satanás. E agora cada um vive dentro de um lar e cada um vive a sua própria vida, desconectado um dos outros. A mulher pelo seu empoderamento, o homem pelo seu machismo e autoritarismo, e cada um vive a sua vida, os meus problemas, as minhas coisas, e a correria, a minha agenda. E se der tempo, a gente converge essa agenda um no outro aí, quem sabe dá certo. Casais que vivem
uma realidade assim. O hedonismo é o culto dos exclusivistas, do egoísmo, da felicidade a qualquer preço. É aquela frase também que veio da Bíblia do Capiroto: eu nasci para ser feliz. Amém ou misericórdia? As igrejas pregam isso. Igrejas ou ditas igrejas. É um casal que nós fomos num casamento deles, casamento chique. Comida boa, né? Um arrastapé bom, um casamento bonito, coisa chique. Aí o casal viveu um tempo, e aí foram embora de onde nós estávamos, foi para a capital, morar lá, e a gente depois recebe a notícia que em menos de um ano o casal estava se divorciando. E aí, naquelas minhas tentativas de emagrecer, eu cismava em fazer caminhada. Aí depois eu comia um pastel. Era eu e um outro gordo, não dava certo por causa disso. A gente caminhava e depois comia pastel. E aí encontrei essa jovem. Fulano, como você está? Agora eu estou bem, pastor. Como assim, filho? Pastor, a minha geração, nós não nascemos para sofrer, sabe? Não sei não, me explica isso aí. É porque eu nasci para ser feliz, pastor, e meu casamento não estava trazendo felicidade. Essa sociedade que tem menosprezado a família e o casamento, às custas da felicidade, a qualquer preço. E quem quer entrar, agora é para os jovens aqui, agora vai mirar em vocês agora aqui. Se vocês pensam em casar um dia, e estão querendo entrar no casamento, buscando a felicidade, desiste desse negócio, nem entra. Luiz Guilherme, alguém recolhe esse casal aqui. Nem entra. Nem entra. E aí, quando você olha para Paulo, dentro do contexto desse texto, como que era a estrutura de família grego-romana daquela época? Bem, a família judaica tinha um jeito de ser. O homem tinha autoridade sobre a mulher. Na comunidade judaica, quando ele casava com uma mulher, ele tomava posse dela como sua propriedade. O pai tinha a propriedade, a filha como sua propriedade também. Quando casava, passava essa propriedade para o marido dessa filha. E aí, eles tinham o direito de que se a mulher queimasse o arroz, ele tinha o direito de se divorciar. E é por isso que nós vamos ver essa luta sobre o divórcio. Já pensou aqui se queimasse o arroz, hein? Tinha muito divórcio aqui hoje. Eu estou vendo os movimentos aí, ó. E aí por isso que Jesus trata do divórcio com muita severidade, porque banalizaram. E como que era na cultura grego-romana? Na cultura grego-romana era uma coisa muito mais promíscua. Porque havia as prostitutas cultuais, em que os homens tranquilamente frequentavam esses templos e iam para esses ambientes de prostituição. E era muito normal e tranquilo. E se tinha uma desestruturação daquilo que era a família. E aí Paulo tem uma igreja que tem de judeu, que tinha também uma banalização com o divórcio, e tinha um outro padrão, que era o padrão gentil, que não havia nenhuma preocupação com a estrutura de família. Aí esse povo se converte e vem para a igreja. E aí o que Paulo faz? Diferente de muitos pregadores do nosso tempo, Paulo não vai adequar o evangelho à realidade e o contexto da geração.
Pelo contrário, ele mostra o evangelho como uma luz, que diz isso tudo é trevas, e o evangelho ilumina. E dá um papel para a mulher e um papel para o homem, e coloca em cada um deles um propósito. Hoje o nosso conceito de família é confuso, os papéis no casamento é confuso, a falta de liderança no lar também é confusa. A confusão da identidade sexual também já não tem mais, nem se... Parece que a gente banalizou de fato aquilo que Deus criou. A infidelidade conjugal, o índice de divórcio só aumenta, isso dentro e fora da igreja. Pois bem, primeiro ponto, papel da esposa. Verso 22. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu marido, ao seu próprio marido. Paulo trata o assunto na perspectiva de seus deveres e não dos seus direitos. Já reparou isso aí? Paulo fala do dever do homem e da mulher. E aí o que é se sujeitar? Em algumas versões está submissas. O que é isso? Quando você lê, o que você entende por essa palavra? O que é a mulher ser submissa ao marido? O que é a mulher ser sujeita ao marido? Tem outra versão fora sujeita e submissa? Olha aí na sua Bíblia aí se tem alguma outra versão diferente. Bem, o texto bíblico deixa muito claro que sujeitar não tem a ver com inferioridade. A mulher não é inferior ao homem. Ela também foi feita à imagem e à semelhança de Deus. Quando Deus constrói um bonequinho de barro e sopra nele ruá, fôlego de vida, e diz, esse aqui vai se chamar Adão. E aí viu que o homem estava só, dá um sono para ele, e aí pega e tira da sola do pé dele, não é não? Não é da sola? Do cucuruco da cabeça, mas tira do quê? Do lado. E ela vai ser a sua auxiliadora. Ele não falou, ela vai ser a sua subalterna, a sua escrava, o seu objeto sexual, a sua empregada, a sua faxineira. Vai ser sua auxiliadora. E no plano de redenção, não vai haver uma separação. Aqui é o canto do céu que vai para os homens. Aqui é o canto do céu que vai para as mulheres, subalterno. É isso? Não. Gálatas capítulo 3, verso 28 e 1 Pedro 3, 7. Gálatas 3, 28. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem o quê? Mulher. Todos aqui juntos comigo? Nem homem, nem mulher. Porque todos, vamos ler juntos esse finalzinho aí? Porque todos vocês em Cristo. Aqui se destrói as ideologias de gênero, aqui se destrói o feminismo, até porque o Evangelho já coloca a mulher no mesmo nível e patamar do amor de Deus, ao alvo do amor de Deus, ao homem e mulher igual. 1 Pedro capítulo 3, verso 7. 1 Pedro 3, 7.
Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento. Dando o quê? Ih, mas está tão fraco. Eu só ouvi as vozes femininas aí. Dando o que a esposa? Honra. Por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira do quê? Agindo assim, as orações de vocês não serão o quê? Pegou aí, não? Aperta o cinto, meu irmão. Aquele marido que não honra a sua mulher, aquele marido que não trata a sua mulher com honra e a desonra, as suas orações não chegam nem no teto. O texto está dizendo aí. Homem violento, homem embrutecido, adúltero. A sua oração não chega em lugar nenhum. E o texto bíblico deixa muito claro a importância do marido, o xureque, o embrutecido. Eu estou falando de mim, né? De ter a sensibilidade no trato com a sua esposa. Nós somos diferentes, irmãos. E não tem problema nenhum nisso. O homem tem uma estrutura, a mulher tem outra estrutura. É claro que o homem tem um jeitão de ser e a mulher tem outro jeito de ser. E é por isso o cuidado das Escrituras, para que esse homem possa tratar a sua mulher com o quê? Com o quê? Com honra. E aí eu chego naquele ponto que eu gosto de perguntar a você, minha irmã. Olhando ao que a Bíblia entende sobre submissão e sobre o papel do marido, está muito fácil se submeter a um homem que honra você e trata você como um frágil cristal ou não. O difícil é o xureque. Submissão não tem a ver com obediência incondicional e absoluta, exclusiva. A obediência incondicional, absoluta, exclusiva, somente um. Quem é? O presidente da República, não? Quem é? Quem a gente deve ter submissão incondicional, absoluta, exclusiva? Somente a quem? A Jesus. A esposa não é escrava do seu marido. A submissão da mulher não vai envolvê-la em desobedecer a Deus. E aqui tem um problema. Que essa ação de submissão da mulher, ela está dentro de um padrão. E quando esse homem desobedece a Deus e não está no centro da vontade de Deus, é isso. Importa obedecer aos homens ou a Deus? Efésios 5:22. Esposas, que cada uma de vocês se sujeitem a seu marido como ao Senhor. A submissão não é por causa do seu marido que é bonito, lindo. A submissão não é porque ele nasceu macho, alfa. A submissão tem a ver com o Senhor, irmãos. E quando a gente fala desse papel, é por causa do Senhor. Não tem a ver com gênero, mas tem a ver com a vontade de Deus. E a gente deve buscar viver no centro da vontade de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Portanto, se vocês comam, bebam ou fazem qualquer outra coisa, faça tudo para o quê? Para a glória de Deus. Tito capítulo 2, verso 3 a 5.
Do mesmo modo, quanto as mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, e serem sensatas, puras, boas, donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja o quê? Não tem a ver com a gente. Tem a ver com o Senhor. Uma família desestruturada, uma família cristã, que ela é desestruturada, ela não ofende você, ela ofende ao Senhor, a palavra de Deus. Por isso que a submissão da esposa ao marido é um ato de liberdade. E o texto, Efésios 5:23 diz, Efésios 5:23, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. Jesus é o que da igreja, de acordo com o texto? E ele se tornou o que? Salvador do corpo. E se o homem deve ter essa mesma autoridade, Jesus conquistou essa autoridade. E aí, meu irmão, aperta o cinto, não cai do banco, não. Mas o seu papel é de conquista da sua liderança no seu lar. Jesus se torna o cabeça da igreja, porque ele diz na cruz do Calvário, está o quê? Consumado. E o papel do homem ele é muito mais sério do que a submissão feminina. Porque essa liderança masculina, ela não é uma liderança imposta. É uma liderança conquistada como Cristo conquistou a igreja para si. E aí é o meu e o seu papel, homens, pais, de conquistarmos a liderança do nosso lar e conquistarmos o coração da nossa esposa. Como Cristo fez com a igreja. Verso 23. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido. A submissão da igreja, ela é voluntária, ela é devota, ela é sincera e ela é motivada pelo amor. Explico. É motivada pelo amor porque Cristo ama tanto a igreja que esse amor constrange a igreja, não é isso? E traz a gente para perto do Senhor e a gente se torna igreja. E aí a gente não foi obrigado a ter Jesus como nosso Salvador. Foi uma ação voluntária da ação do Espírito Santo em nós e nos torna devoto a Ele, sincero a Ele. E a mesma coisa deve ser a submissão feminina. Voluntária, devota, sincera e motivada pelo amor. A igreja só é bela quando se submete a Cristo. A submissão da igreja não é uma desonra, nem uma desvalorização da igreja. A igreja só é feliz quando se submete a Cristo. Quando não se submete, ela perde a sua identidade, seu nome, sua reputação e seu poder. A cabeça do corpo é o Salvador dela. E do mesmo jeito, irmãos, nós olhamos para esse texto e entendemos que a palavra de Deus quer que toda mulher que venha se submeter ao seu marido faça isso voluntariamente, mas movido pelo amor desse seu marido. Para ser líder tem que conquistar o espaço de líder. Porque para ser um banana está fácil. Para ser um omisso, está muito fácil. Agora, um líder, ele conquista o seu espaço.
E não dá para bater no peito, mostrar o texto bíblico e dizer para a mulher, agora você tem que ser minha escrava e submissa. Não, não é isso que o texto bíblico está querendo dizer. Agora, qual é o papel do marido? Verso 25 ao 29. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que santifique, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém, santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a sua esposa a si mesmo ama. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Isso aí já é um desafio para nós. Porque o amor de Cristo pela igreja é um amor que não dá para descrever. O amor de Cristo pela igreja é o amor sacrificial. É um amor que se doa. Jesus não só sustenta a igreja, Ele morre por ela, Ele vive por ela, Ele ama. E esse amor é um amor incondicional. Romanos capítulo 5, verso 8 diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando a gente ainda era pecador. É um amor de compromisso. Gênesis capítulo 2, verso 24, ele diz, por isso o homem deixará o pai e a mãe e vai unir a sua mulher, e vão se tornar uma só carne, é um compromisso de unidade. É um amor sacrificial. Como também Cristo amou a igreja, verso 25 do capítulo 5. Como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E é um amor que não acaba na primeira discussão. É um amor que não acaba no primeiro descontentamento. Não é um amor que vai variando de acordo com a onda do mar. É um amor que o vento leva para lá, leva para lá e vai. Não, mas o amor é o mesmo amor de João 3,16 e é o mesmo amor de 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, verso 8 diz que o amor jamais o quê? Acaba. O amor eterno. O amor que jamais acaba. E aí tem a questão da obediência. João 15, 12. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus podia ter dito que vocês se amem. Ponto. E amar está fácil. Está fácil a gente amar as crianças que sofrem de fome. Está fácil amar os encarcerados. Está fácil amar pessoas fora do nosso convívio. E aí a gente ama, a gente vê aqueles vídeos emocionados lá das redes sociais, a gente chora, a gente doa cobertor para o morador de rua, a gente faz um monte de coisa para o bem das pessoas. Porque está fácil amar quem está longe. Agora o difícil é amar quem conhece o teu hálito matinal. Quem conhece o tom e o cheiro dos teus gases. Difícil amar alguém que te conhece de perto. Está fácil me amar, porque você não vive comigo. Agora, amar a galega e ela me amar é outro patamar. É um amor que apesar de ser quem somos, a gente continua investindo em amar. E é um amor incondicional e por obediência ao Senhor. A gente não ama de vez em quando. A gente não deve amar a esposa quando é favorável para a gente.
É o mandamento. E o próximo, o primeiro próximo, é a sua esposa. É o seu marido. Preferencial também. Efésios 5, 28 a 29. Ele começa dizendo assim: e também o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta, cuida dele. Também Cristo faz com a igreja. O marido deve cuidar da esposa. E a ideia aqui é nutrir a esposa como sendo o seu próprio corpo. Assim como Cristo cuida da igreja. E está aí, meu irmão, um desafio grande para nós homens. Porque o amor despretensioso de Jesus, o amor de renúncia de Jesus, o amor servo de Jesus, o amor sem esperar nada em troca, o amor que se doa, o amor que morre, o amor que sacrifica. Então não tem nenhuma ideologia feminista que consiga descrever aquilo que a Bíblia está falando sobre o amor de um homem e de uma mulher, que aqui não tem a ver com competição nem com patente, mas tem a ver com o envolvimento de um homem e uma mulher que se encaixam e entrelaçam entre si. E agora, essa mulher é a extensão do amor dele e ele é uma extensão do amor dela. Agora são uma só carne. E não existe uma disputa de empoderamento de um em cima do outro, ou um pisa no pescoço do outro para ter vitória. Não, a vitória é de ambos. E é por isso que dentro da ideia da igreja, da família, dentro da doutrina cristã, não cabe nem o machismo nem o feminismo. São ideias totalmente antagônicas e contra o evangelho. Por isso que uma mulher cristã não cabe ser feminista, porque ela já entende que ser uma mulher empoderada tem a ver com o empoderamento do alto, que é do Espírito Santo de Deus, que toca o coração do homem, muda e coloca ele prostrado aos pés da cruz de Cristo. No Evangelho de Jesus não tem ninguém que é maior, todo mundo é servo. No Evangelho de Jesus e na causa do Evangelho, o nosso maior ícone, nossa maior referência, pegou a bacia e a toalha e lavou os pés, até do traidor. E como que pode, no tempo de hoje, a igreja ter um discurso de uma teologia feminista ou de uma teologia fundamentalista que põe a mulher sobre a base da sola do marido, que ele tem o direito de pisar como um tapete? Isso não é evangelho. O evangelho é centrado em Cristo e não em ideias humanas. O evangelho traz o preto, o branco, o gordo, o magro, o pobre, o rico, todo mundo para perto. E todo mundo é nivelado com a mesma régua e é alvo do amor de Deus do mesmo jeito. E Ele quer que a família seja esse lugar, o pedacinho do céu, em que em todo lugar que você possa ir, no lugar mais confortável, mais bonito, numa pousada, num resort, você pode passar férias no lugar mais, na Disney. Mas existe um lugar na face da terra, em que exala, emana o amor de Deus, que pode você ter ido para qualquer lugar do mundo, mas este lugar é insubstituível, que é o seu lar, a sua casa. O leito do casal. Não pode ser corrompido por ideologias, por ideias humanas. E aqui eu destruo todas para ficar com o evangelho de Cristo Jesus. A igreja e Cristo, marido e mulher. E aí no verso 31 e 33, a 33 diz assim: Eis porque o homem deixará o pai e a mãe, unir-se à sua mulher, e tornarão os dois uma só carne.
Verso 32. Grande é este mistério. Mas eu não me refiro a Cristo, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite seu marido. E ele termina o assunto dizendo: grande é esse mistério. Grande é esse mistério. Uniu Diogo, Gisele. Grande é esse mistério. Não é isso, Gisele? Pode balançar a cabeça, ele não vai cutucar, não, é? Grande é esse mistério. E ele faz essa comparação dessa união de Cristo com a igreja e de um homem e uma mulher. De pegar duas pessoas diferentes, pensamentos diferentes, culturas diferentes, e se tornar uma só carne. E quando isso está em desarmonia, aí o maestro ouve a orquestra meia desarmônica, mas pelo ouvido apurado do maestro, ele conhece onde está o ponto errado aí. O casamento é como uma grande sinfonia. Tudo tem que estar muito bem afinado para que possa projetar uma bela canção. Irmãos, a Bíblia diz: aquele que pensa que está em pé, vigie para não cair. Essa harmonia e esse grande desafio de viver a família, ele não acaba com o tempo, ele não melhora com o tempo, e devemos estar vigilantes. Você, minha irmã, precisa entender o seu papel no seu lar. E Deus lhe colocou como a ajudadora e auxiliar deste cara aí, para você caminhar com ele. Ele precisa de você. Meu irmão, Deus te colocou como cabeça do seu lar. E é você, sendo cabeça do lar, é o primeiro a orar, é o primeiro a ler a Bíblia, é o primeiro a ministrar oração, é o primeiro a falar em piedade, tem que ser o primeiro, porque você é o cabeça. E ser o cabeça não é ser o chefão, que estala os dedos e a mulher faz o que quer. Mas ser o cabeça tem uma implicação muito grande. É ter o papel de Cristo dentro do seu lar. E Cristo é o bom pastor que dá a vida por quem? Pelas suas ovelhas. Ser o cabeça do lar é ser, sim, um homem que conduz a sua família para os caminhos do Senhor, para caminhos aplainados. É o homem que tem a Bíblia como seu manual de regra e de fé e de prática. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja, que são coisas hipotéticas que a gente está aqui. Mas o marido e a mulher, é isso que Paulo quer dizer, está aí. E eles estavam vivendo o grande desafio da desestruturação do lar, da família. Havia nada. Tanto os judeus quanto os gregos romanos, todos eles viviam do jeito que queriam. E aí chega a fé cristã no coração dessas famílias e diz: não, está errado, tem que mudar isso. Precisa haver uma ordem. Precisa haver alguém que lhe auxilie, alguém que conduza esse lar, alguém que cuide de tudo isso para que as coisas tenham harmonia. E essa sinfonia possa tocar muito bela. E aí Paulo vai dizer: quer comais, quer bebais, quer faça qualquer outra coisa, faça tudo por quê? Para a glória de Deus. Como ter o céu no nosso lar?
eu volto para o verso 21. Sujeitem uns aos outros no temor do Senhor. Tudo volta ao início. É o temor do Senhor no coração, que faz com que esse homem entenda o seu papel, que faz essa mulher entender esse papel, não pelo outro, mas por Cristo. O modelo de casamento é centrado em Cristo. A submissão e o amor sacrificial são pilares. Essa união saudável do homem e da mulher, o casamento deve apontar para uma única pessoa, para Cristo, para a glória de Deus. Maridos e esposas são chamados a refletir a revelação de Cristo aqui na terra. Vivendo em amor, respeitando e vivendo em unidade. Que possamos aplicar esses princípios em nossos casamentos, buscando sempre glorificar a Deus através de nossas relações conjugais, fraternais, familiares, comunitária. Que tudo isso nós podemos olhar e dizer: será que o meu casamento está vivendo para a glória de Deus? E é isso que eu quero perguntar. E eu quero falar com você: será que o meu casamento tem mostrado a glória de Deus? Nós estamos vivendo para a glória de Deus. E eu convido você a baixar a sua cabeça nessa hora. Que a gente só vai conseguir fazer isso tendo um coração igual ao Senhor. Minha irmã, a submissão feminina, ela não vem do âmbito do empoderamento, mas ela aponta para Jesus. Se o Senhor olhar para dentro de nós, não vai ver nada de bom. Meu irmão, para ser o cabeça do lar, nós precisamos pedir a misericórdia do Senhor. E nós vamos cantar uma canção. Eu vou orar e a gente vai cantar uma canção. Senhor, olha para dentro do nosso coração. Nos ajude a viver no centro da Tua vontade. Dar-nos um coração igual ao Teu. É o que nós te pedimos, para que os nossos lares possam refletir a Tua glória. Que a nossa casa, o nosso lar, seja um pedacinho do céu. Mas para isso, precisa começar em mim. Eu tenho um coração que me sujeite, que eu venha me sujeitar, que eu venha entender que eu sou servo do meu lar, que a gente possa servir uns aos outros. É o que eu te peço, a começar em mim, em nome de Jesus, amém.